Olá, meu nome é Linei Faria, sou uro-oncologista e eu ajudo pacientes a vencer o câncer urológico, principalmente casos de alta complexidade e fazemos isso através da cirurgia robótica e outras formas de cirurgia. Hoje eu indiquei uma retirada de bexiga, uma cirurgia que chama cistectomia, para um paciente com um tumor superficial na bexiga urinária. Parece controverso isso, mas eu vou explicar a jornada desse paciente. Quando o paciente tem um tumor invasivo de bexiga, ou seja, o tumor está invadindo a mucosa por dentro da bexiga e mais a muscular, ou seja, está penetrando na intimidade da bexiga, esse paciente tem indicação de remoção da bexiga, porque senão esse tumor progride para metástase e abrevia a longevidade desse paciente. Bom, quando o paciente tem um tumor de bexiga que é superficial, que isso acontece na maioria dos casos, felizmente 85%, esse paciente, além daquela raspagem do tumor por dentro da uretra, esse paciente vai fazer uma terapia intravesical, ou seja, ele vai aplicar uma substância dentro da bexiga para que esse tumor não volte. E geralmente essa substância, os melhores resultados, o que é usado no mundo todo, é a BCG. O que é isso? É tipo uma vacina que é feita na bexiga em intervalos regulares, e isso previne que o tumor volte. Ou se ele voltar, ele volte um dia e mais fraco. O que acontece é que alguns tumores são muito agressivos, Alguns tumores, quando você faz a aplicação do BCG, esse tumor ele volta e às vezes volta com muito mais força e volta rápido. Então você aplica BCG e 3 meses depois você imagina que não ia ter nada na bexiga e de repente a bexiga está tomada de tumor de novo. Então esses casos em que você tem uma não responsividade ao tratamento Gold Standard, o tratamento padrão ouro, que é a BCG, você tem que lançar mão de algumas estratégias. Então você tem, por um lado, esse paciente que é não responsivo, ele pode, num determinado momento, se você não fizer alguma coisa, progredir para doença metastática, progredir para doença músculo-invasiva, ou seja, progredir o estágio dessa doença. Então você teria duas vertentes. Você poderia fazer terapias alternativas depois da BCG, que seria uma droga, por exemplo, chamada pembrolizumab, que faz na veia. O regulatório dos Estados Unidos agora em dezembro acabou de aprovar uma substância que é feita tipo uma terapia gênica, junto com um adenovírus, que é feita dentro da bexiga, que também tem bons resultados, ou mesmo quimioterapia, uma droga chamada gemcitabina, que é feita dentro da bexiga, que também são alternativas a esse paciente que não respondeu à terapia dentro da bexiga com o BCG. Por outro lado, essas são terapias alternativas, porque o que mais vai dar cura para esse paciente é a remoção da bexiga. Então você tem esse paciente que foi lá, fez a ressecção de uma doença superficial da bexiga, foi exposto à terapia dentro da bexiga intravesical com BCG e não funcionou nada, e a doença, pelo contrário, voltou mais agressiva, e muitas vezes esse paciente tem uma condição que a gente chama de carcinoma in situ. O que é isso? É uma condição da mucosa da bexiga, do revestimento da bexiga, que faz com que produza tumor sem parar, fica produzindo aquele monte de tumor agressivo. Você tem outras coisas, esse tumor voltou e não voltou bonzinho, ele voltou múltiplo, ele voltou em um monte de lugares da bexiga, ou ele voltou com lesões grandes. Então, esse paciente, infelizmente, ele é um candidato à remoção da bexiga. Por que remoção da bexiga? Porque é a melhor chance de cura desse paciente. Que se essa bexiga mantida ou terapias alternativas que a gente sabe, dá uma resposta ali, 50%, 40% ali em 6 meses, 9 meses, mas não dá uma resposta duradoura, essa bexiga mantida no paciente pode ter uma evolução ruim, pode evoluir para doença invasiva, pode evoluir para doença metastática. Então, isso que a gente não quer. Então, nesses casos específicos em que o tumor é muito agressivo e não funciona ao BCG, mesmo sendo uma doença superficial, esse paciente
tem a indicação de remoção da bexiga. Isso para salvar a vida desse paciente. Bom, a notícia boa é que nessa situação, quando você faz esse tipo de cirurgia, dá para fazer por via robótica, tá? E como é uma doença que está sendo feita a cistectomia, essa cirurgia de remoção da bexiga de maneira precoce, ou seja, você está se antecipando que esse paciente piore e progrida, essa cistectomia precoce, essa retirada precoce da bexiga, pode ser acompanhada até de uma neobexiga. O que é a neobexiga? Você remove a bexiga e você refaz a bexiga usando um segmento de intestino delgado. E ele não fica com bolsinha. Isso tudo dá para fazer por via robótica. Nosso grupo tem experiência, acaba fazendo vários casos de retirada de bexiga de cirurgia robótica. E nesses casos que é feita a cistectomia precoce, é um bom caso para fazer a derivação urinária através dessa nova bexiga feita com segmento de intestino delgado.